galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Estamos aqui com o segundo episódio da primeira temporada da nossa série de história completa sobre a origem triste dos vilões. Essa série terá 5 episódios que serão lançados aqui no canal Super Hero no decorrer dessa semana. O primeiro episódio já foi lançado, é claro, e foi sobre o Doutor Destino. Pra assistir é só clicar no card aqui em cima. Esse segundo episódio eu trago pra vocês a triste origem do Sr. Frio, um dos vilões mais famosos do Batman. E pra não perder nenhum vídeo, é claro, é só se inscrever aqui no canal. Se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Estamos rumo aos 700 mil Hunters. Mas beleza, fiquem agora com a triste origem do Sr. Frio. A história começa com o Bruce Wayne vestido com o seu uniforme de Batman, mas sem a máscara. Ele está sentado perante o seu computador da Batcaverna e escutando o noticiário de Gotham City. Um homem está atacando o centro da cidade e ele é muito perigoso. É dito que os crimes do Coringa, da Era Venenosa e do Espantalho chegam a ser insignificantes diante do terrorismo que esse vilão está causando. Esse homem com grande poder e que está devastando o centro da cidade é o ex-perito em criogenia, o Victor Fries, agora conhecido como Sr. Frio. Os atentados começaram na noite anterior. O Frio, junto com seus comparsas, está utilizando seu canhão glacial para congelar todas as suas vítimas. O noticiário ainda diz que o Batman tentou enfrentá-lo e acabou sendo derrotado. Nisso, vemos o Alfred, ao lado do corpo congelado do Robin. Nos dá a entender que o Robin foi uma das vítimas do Sr. Frio, e o Batman levou seu corpo para a Batcaverna a fim de achar alguma reversão para esse problema. Vemos o Batman ativando um batarangue e jogando pela Batcaverna, o que fez com que os morcegos acordassem e ficassem voando pelo local. O Batman então entra no Batmóvel e acelera para longe dali. A história é cortada e presenciamos o ataque do Sr. Frio que está acontecendo nesse exato momento. O Frio diz que está tentando limpar a cidade dos humanos, dizendo que todo o caos que Gotham City se tornou é culpa deles. Ele também revela que não pode sair da sua armadura, pois caso isso aconteça, sua pele queimaria e seus pulmões derreteriam. Provavelmente ele morreria em menos de 3 minutos exposto ao ambiente. Na visão do Sr. Frio, ele é inocente. Ele se diz um dos raros homens que realmente são inocentes em Gotham. Mas ele diz que somente ele tem o poder de decidir quem vive e quem morre. E nisso, ele dispara sua arma e congela várias pessoas. Seus capangas utilizam as armas de congelamento para assaltarem joalherias e caixas de banco. Ao fazerem isso, a população começa a se aproveitar e cometem delitos, pegando o dinheiro que os capangas estão deixando para trás. Isso irrita o Sr. Frio, que congela todos eles. Ele diz que perante o dinheiro, pessoas que se dizem honestas se tornam depravadas e gananciosas, assim como seus comparsas. O vilão continua andando com seus aliados até que a polícia chega para enfrentá-los. Mas o Frio utiliza uma máquina que faz nevar e congela todos os soldados, fazendo com que o comissário Gordon dê um grito de retirada. A estratégia é alterada e ao invés de tentar contra-atacar o vilão, o comissário ordena que seus homens somente removam a população inocente do local, para que fosse evitado que o Frio fizesse mais vítimas. Vendo que está sendo superior perante as autoridades e todos da cidade, o Sr. Frio se sente feliz e diz que pela primeira vez desde a sua infância, a vida começou a fazer sentido. E é então que nos é mostrado a infância do pequeno Victor Fries. As lembranças começam com um garoto em uma sala de terapia. Os seus pais estão exaltados e bravos, dizendo para o psiquiatra que eles fizeram de tudo para que seu filho tivesse uma boa educação e fosse alguém importante no futuro, mas que ele havia se tornado uma aberração. O médico tenta explicar para os pais do Victor que eles não devem rotular o garoto como uma aberração, pois ele só estava manifestando o seu comportamento imaginativo. Mas o pai dele diz que congelar insetos e pequenos animais não é uma coisa normal. Ele diz que cansou. Toda vez que vai abrir a geladeira, tem vários bichinhos congelados. A mãe fica com dó do garoto e diz que ele já foi castigado por isso. Não precisava ser mais severo com ele. Mas o pai do Victor diz que a culpa disso é tudo dela, pois é ela quem contradiz as suas ordens e fica mimando o garoto.
Durante a briga entre os dois, o psiquiatra interrompe, dizendo que a briga entre os pais causa um efeito destrutivo no menino, e o que deveria ser feito era perguntar para o garoto o porquê dele fazer essas coisas. O psiquiatra faz a pergunta ao Victor e ele responde que acha os bichinhos bonitinhos, e por isso ele não quer que eles se machuquem. Aí ele os congela para que eles fiquem bonitos e protegidos para sempre. O psiquiatra então chega à conclusão que o tratamento rígido que o pai tem sobre ele o faz ficar sob enorme pressão, e ao congelar criaturas pequeninas, isso lhe dá uma sensação de força que ele considera agradável. Resumindo, o médico diz que o estresse pelo qual ele é submetido em casa faz ele cometer esses atos. Mas o pai do Victor não entende e diz que a solução é ser mais severo ainda. Ao chegarem em casa, o pai do Victor obriga ele a cumprir uma lista de estudos para mantê-lo ocupado e não ter tempo de cometer suas maluquices. E ao sair do quarto, o pai diz que essa é a última chance que ele lhe dá. Enquanto estudava, o Victor olhou para o lado e começou a conversar com seu ratinho de estimação. Ele diz que sente que o ratinho sempre vai amá-lo. Mas, ao mesmo tempo que demonstra afeto ao rato, o pequeno Victor vai até a cozinha, coloca o bichinho em uma vasilha com água e se prepara para colocá-lo no freezer. Mas antes de conseguir fazer isso, ele é pego em flagrante pelo seu pai. Ao ver essa cena novamente, o pai fica extremamente irritado e espanca o seu filho. Como outra alternativa, os pais do Victor o levam para um internato extremamente autoritário, onde o diretor é um carrasco e diz que a disciplina é a chave do sucesso. O problema é que o Victor não conseguiu se adaptar ao ritmo da escola. Por conta de não conseguir acompanhar os ensinos, ele era constantemente humilhado por seus professores na frente de todos seus colegas de sala. Além disso, ele era agredido fisicamente pelos alunos mais velhos e mais fortes do que ele. Sem contar que o diretor da escola colocava o garoto para fazer serviços como, por exemplo, limpar o chão. Mas o pior de tudo é que seus pais praticamente o abandonaram lá. Eles não ligavam, não enviavam cartas e nem mesmo buscavam o Victor nos feriados. Foi então que, vendo as outras crianças felizes com seus familiares, ele constatou que o seu destino era viver distante da sociedade. Ao continuar contando sua história, o Sr. Frio se lembra da única mulher que lhe fez feliz nessa vida. Ela se chamava Nora, e até mesmo para o próprio Victor era difícil de acreditar que duas pessoas tão diferentes pudessem se apaixonar. Ela era uma promissora atleta da universidade, enquanto ele era um jovem tímido e reservado. O Sr. Frio diz que nunca poderia imaginar que alguém tão maravilhosa pudesse notá-lo. Porém, um certo dia eles saíram para patinar, e a Nora lhe deu um beijo apaixonante. A partir desse dia, a vida do casal era só felicidade. Aliás, o próprio Victor diz que pela primeira vez na sua vida, ele estava se sentindo feliz. Um ano depois do primeiro beijo, eles se casaram e foram morar perto de uma universidade, onde o Victor estava exercendo o seu cargo como professor de ciências. Com o tempo, ele começou a fazer pesquisas no campo da criogenia, que é o estudo da produção de temperaturas muito baixas. Aos poucos, as possibilidades do seu trabalho o deixaram extremamente entusiasmado, e por ironia do destino, a sua conduta bizarra quando criança decretou o rumo da sua carreira. Tudo estava correndo de forma perfeita na vida do Victor, mas, infelizmente, isso não durou muito. Cerca de 10 meses depois do casamento, a Nora adoeceu. Ela estava com um tipo raro de câncer, mas que havia tratamento. Porém, demandaria de muito dinheiro e deveria ser feito o mais rápido possível. O tempo era curto. Com o salário de professor, o Victor não conseguiria pagar o tratamento. Por isso, ele arranjou um emprego na Got Corp, uma organização desalmada que era administrada por um homem muito ganancioso. Assim, o Victor iniciou as suas pesquisas com criogenia nesse avançado laboratório, até que um dia ele recebeu um telefonema do hospital, onde lhe foi dito que a sua amada estava prestes a morrer. Para salvar a vida da sua esposa, que estava nas últimas, ele a levou escondido até a Got Corp e a submeteu ao processo de criogenia, colocando-a na câmara criogênica. Desse jeito, o tempo não passaria para ela e ela não morreria, até que ele trabalhasse o tempo suficiente para juntar o dinheiro e pagar o seu tratamento.
Aí, antes de congelar a sua amada e colocá-la em estado de sono profundo, ele lhe dá um beijo apaixonado e diz que tudo vai dar certo. E quando ela acordar, poderá voltar a viver a sua vida feliz. Ele então realiza o processo enquanto chora pela sua mulher. O Victor conseguiu esconder o corpo da Nora por um mês dentro dos laboratórios da Goth Corp. Porém, ele foi descoberto e o seu chefe chamou a polícia para ele. Mas o Victor não permitiu que o aparelho fosse desligado e conseguiu roubar a arma de um dos policiais. O seu chefe lhe deu um chute e, sem querer, ele disparou a arma. A bala acertou uns encanamentos e o fluido refrigerante foi liberado pela sala. Os policiais e o chefe do Victor conseguiram fugir, mas ele ficou lá, até que houve uma enorme explosão. Todos acharam que ele havia morrido naquele lugar, mas não. Na verdade, a explosão fez com que o Victor entrasse em contato com várias substâncias químicas além do fluido refrigerante. Isso fez seu corpo passar por um processo onde agora ele só conseguiria sobreviver em temperaturas abaixo de zero. Por conta disso, ele criou uma armadura que mantinha o seu corpo na temperatura correta para sua sobrevivência. Um mês se passou e o Victor começou a matar congelados todos os executivos da Goth Corp, até que finalmente teve seu reencontro com o seu ex-chefe. Após o desaparecimento do Victor, ele o considerou como morto e colocou o corpo da Nora em um armazenamento frigorífico, com a intenção de lucrar com os estudos do seu ex-empregado. E era nesse local que eles estavam. Agora, com o reencontro, o Victor diz que seu eu antigo morreu e que agora ele era o Senhor Frio. Quando ele iria matar o homem congelado, o Batman entrou no local e os dois começaram a lutar. Acidentalmente, o Sr. Frio acertou a cápsula onde o corpo da sua esposa estava. Com isso, o corpo foi despedaçado em várias partes e isso deixou o Sr. Frio desolado. Mas, além da tristeza, ele ficou extremamente furioso com o Batman e culpou o Homem-Morcego por aquilo que ele acabou de fazer. Porém, o Cavaleiro das Trevas conseguiu subjugar o vilão e o mandou para a cadeia. O tempo se passou e descobrimos que o Robin foi congelado em uma emboscada que o Sr. Frio preparou para o Batman, a fim de se vingar pela morte da sua esposa. E então, voltamos ao estado presente da história. O Sr. Frio estava no centro de Gotham City com seus comparsas quando o Batman aparece com um ataque surpresa. Mas, por incrível que pareça, o Batman acaba apanhando para o vilão e a sua gangue. O plano do Sr. Frio não era matar o Batman, mas era fazer o herói assistir à morte de vários inocentes e à destruição da cidade que ele sempre protegeu. Mas enquanto eles estão segurando o Batman, o Homem-Morcego aciona o Batmóvel que acelera em direção ao caminhão de fazer neve do Sr. Frio. Ao colidirem, ocorre uma grande explosão e todos são lançados para longe. O Frio foge e o Batman o persegue até seu esconderijo. Ao entrar, o Cavaleiro das Trevas é atacado por dois ursos polares que o jogam dentro de um tanque. No tanque, há uma foca geneticamente modificada que também ataca o herói, mas ele consegue escapar. O Sr. Frio ordena que seus homens matem o Batman, mas todos são derrotados. E finalmente, o encontro do vilão com o herói acontece e não será mais adiado. O Victor tenta atacar, mas o Batman é mais rápido e lança um batarangue com explosivo, que ao detonar, destrói a armadura do Sr. Frio e assim ele consegue derrotá-lo. Nos é mostrado então o Batman salvando o Robin do congelamento após estudar como a arma do Sr. Frio funcionava. A história termina com o Sr. Frio trancafiado e dizendo que está feliz por ter perdido, porque enquanto existir um Batman, ele terá um propósito na vida, que é de matar o Homem-Morcego. Ele também diz que o tempo preso vai lhe permitir pensar e bolar um plano incrível para derrotar o seu inimigo. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. E aí, comenta aqui embaixo o que você achou da história do Sr. Frio. E não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando essa nossa série. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!